eu sou estudante do curso de História da UERJ e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Joan d'Elite, que foi uma freira que em 1318 forjou a sua própria morte para fugir do convento onde ela vivia. Graças a uma carta que foi encontrada por pesquisadores britânicos, a história dessa mulher que forjou a sua própria morte para enganar os religiosos chamou a atenção principalmente para os estudos voltados ao papel da mulher na Idade Média. Então, nesse vídeo, a gente vai buscar analisar e compreender os motivos que levavam mulheres religiosas a abandonar os conventos medievais, além da gente identificar também a presença e a existência de mosteiros medievais onde as mulheres exerciam um papel protagonista sem a presença masculina. Então, bora começar o vídeo? Antes de mais nada, eu vou pedir para vocês compartilharem, curtirem, comentarem. A gente fica muito feliz quando vocês fazem isso, porque ajuda a engajar bastante o vídeo, principalmente sobre aí essa temática histórica tão importante. Bem, sem enrolação mais, a história de Joan, ela começa com a descoberta recente, na verdade, de uma nota marginal escrita por um arcebispo de York, chamado William Melton, datada de 1318. Nessa carta, esse arcebispo, ele tratou ali, em tom de denúncia, alertar sobre a fuga de Joan, utilizando de argumentos moralizantes para julgá-la como herege, visto que, segundo ele, ela descaradamente havia deixado de lado a propriedade da religião e a modéstia do seu sexo. Nesse documento, que foi endereçado a um reitor da cidade de Berkeley, após um boato de que Joan teria sido vista lá, exigia então a volta da freira para sua casa religiosa, alegando que ela agora vagueia livremente para o notório perigo da sua alma e para o escândalo de toda a sua ordem. Já nesse trecho da carta é possível a gente perceber que o arcebispo William Melton, ele também tinha uma intenção política por trás. Ele estava preocupado com a moral da Igreja Católica, ele estava preocupado com o que a fuga da Joan podia causar ali para a instituição eclesiástica. Então a gente também já vê esse tom na carta e no documento que foi encontrado pelos medievalistas britânicos. Mas, para a gente entender melhor esse contexto onde a carta de Joan foi escrita, a gente precisa também falar sobre um recorte muito importante, que é a questão da vida das mulheres na Idade Média, principalmente das mulheres nobres, que é o foco nesse vídeo. Então a gente vai tentar contextualizar esse período, demonstrando com exemplos a atuação feminina nas comunidades religiosas medievais. E é importante também a gente explicitar que as mulheres na Idade Média, elas estavam inseridas dentro de uma sociedade patriarcal. E quando a gente fala de patriarcalismo, a gente precisa entender que o patriarcado, ele é um sistema, ele é caracterizado por ser um sistema social em que os homens detêm a responsabilidade, o poder primário, funções de liderança, a autoridade moral, privilégio social e também o controle das propriedades. Enquanto esses homens estão em domínio familiar, o pai ou a figura paterna mantém ali a autoridade e a responsabilidade sobre as mulheres e as crianças. Então, a mulher na Idade Média, dentro dessa estrutura social, ela está ali sendo entendida como em um papel secundário, ou seja, ela está sujeita à dominação masculina. Essa visão que a gente está tratando aqui no vídeo, ela foi ao longo dos anos, ao longo dos séculos, sendo construída e amplamente divulgada por meio tanto de escritos que foram elaborados e pensados de forma misógina por filósofos como Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, que defendiam um discurso de que as mulheres, a exemplo de Eva, eram pecadoras e não resistiam à tentação do fruto proibido, ou seja, do pecado, mas também essa visão sobre as mulheres
submissas aos homens, também se deu através de crenças, de crendices do baixo clero que tratou de alimentar. Então a gente pode perceber isso até mesmo na própria carta do arcebispo Melton, quando ele diz que a Joan perverteu-se arrogantemente o seu caminho de vida para o caminho da luxúria carnal, tendo quebrado então os seus votos e descartado o hábito religioso. Ou seja, ele dá a entender que ela escolheu esse caminho pecaminoso. Né? E um filme, como também uma fonte exemplar aqui da nossa análise, é um filme que foi produzido em 2017 e que critica justamente essa visão moralista da Igreja Católica, que é o filme conhecido como A Comédia dos Pecados, disponível na Netflix, e que se baseia em um dos contos de Decameron, uma obra de 1353 de Giovanni Boccaccio. O filme ele satiriza sobre a ótica do século XXI temas que permeiam a Idade Média, como o enclausuramento das freiras em conventos e até mesmo ele aborda o tema da bruxaria, além de apresentar características do imaginário contemporâneo em que as freiras se libertam então da moral religiosa e buscam diversão, encontros com bebidas alcoólicas, fofocando umas com as outras e até mesmo tendo experiências sexuais escondidas até tarde da noite. Então, ele faz uma crítica em forma ali de sátira sobre justamente esse período da Idade Média e sobre essa visão misógina da vida ali dessas mulheres religiosas. E no registro, ou seja, na nota marginal encontrada, não fala se Joan, quais foram os motivos que a levaram a fugir da sua casa religiosa, muito menos o que aconteceu com ela depois. Porém, os historiadores que estudaram essa carta acreditam que ela tenha retornado ao convento beneditino, no qual ela fazia parte, na casa de São Clemente de York. E, além disso, quando a gente analisa a carta de uma maneira geral, a gente pode supor que a Joan era uma jovem aristocrática, né? Era uma mulher jovem que provavelmente possa ter se apaixonado por alguém, por um homem, e aí isso despertou o interesse dela em fugir desse convento, né? E a gente pode também tentar entender e compreender que ela fazia parte de uma aristocracia, ou seja, era uma mulher com dote, uma mulher com uma família que tinha bens, que tinham terras naquela época, né? Uma vez que dentro da nobreza as mulheres elas tinham apenas como locais de circulação a casa paterna, a casa marital e o convento ali sendo a última opção dessas mulheres. E ao contrário, é importante também a gente frisar isso aqui no vídeo para vocês, que ao contrário então dessa visão teórica difundida que a mulher então tinha essa função secundária na sociedade medieval, a gente pode trabalhar falando, na verdade, sobre o que na prática acontecia. E quem traz essa informação, esse estudo para a gente de como era na prática a vida dessas mulheres religiosas é justamente a historiadora Maria Filomena Dias Nascimento, que escreve um texto chamado Ser Mulher na Idade Média, e ela fala e discute que na prática as mulheres religiosas elas conseguiam sim ter estratégias, criar estratégias para exercer um protagonismo dentro dos mosteiros medievais, e as suas atuações como monjas faziam com que elas tivessem ali o poder de administrar os seus próprios bens sem a presença masculina, né? A historiadora, ela dá o exemplo então dos mosteiros cistercienses femininos de Leão, que foram fundados entre os séculos XII e XIII com o objetivo de preservação patrimonial e a reprodução das linhagens nobres, que a gente pode entender como a necessidade de recluir aquelas mulheres, né, que não estavam destinadas ao casamento, seja porque a família não tinha um bom dote para oferecer, ou devido ali às primeiras filhas já terem sido direcionadas para o matrimônio, e aí essa mulher mais jovem, né, a filha mais jovem, por exemplo, da família, tem ali sido direcionada a viver dentro de um convento
para justamente manter os vínculos pessoais, políticos e econômicos da sua família, né? Além de tudo isso que a gente está falando, também é muito importante, são vários pontos importantes, né? De que nem todas essas vocações eram fruto de coesão familiar, né? Uma vez que a gente pode comprovar, e a historiadora no seu texto ela comprova isso, que havia ali, que houve na verdade uma grande profusão de fundações levadas a cabo por mulheres viúvas, que devido a esse status social que detinham, elas certamente professavam a sua fé de livre vontade, porque já não havia a presença ali de seu marido. Então ela tomava frente dos negócios, ela tomava frente do seu patrimônio, ela tentava ali a manutenção, né, continuar mantendo os seus bens e aí gerenciando o seu próprio dinheiro. Então, a partir da análise do texto da Maria Filomena, é possível a gente afirmar aqui para vocês que existia um projeto feminino de construção de um lugar de acolhida para as mulheres da família. Longe, então, da ingerência masculina até de parentes, homens, nessas fundações, a partir do qual elas podiam exercer um papel de destaque dentro da sociedade feudal, tal e como requeria suas condições de nobres, né? E quando a gente lembra da Joana de Litz, mesmo que ela então, né, não tenha pertencido a uma casa religiosa que garantisse autonomia, ela também serve como um exemplo que na prática as mulheres religiosas medievais buscavam estratégias para romper esse pressuposto de que eram vítimas de um sistema patriarcal e dominado por homens, demonstrando seus papéis de protagonismo na sociedade medieval, né? E nesse vídeo, como vocês estão percebendo, a gente fez uma análise da mulher da nobreza. Quando a gente fala da mulher camponesa, a gente entende que certamente ela não desfrutava das mesmas prerrogativas, né? Uma vez que ela era entendida como uma força de trabalho. Então, nesse caso, é o status socioeconômico que marca a diferença e não o sexo, né? E isso é muito importante deixar claro, né, no final desse nosso vídeo. Bem, ao todo, né, a análise da nossa leitura, do vídeo que a gente está expondo aqui, é justamente apontar para vocês, né, demonstrar para vocês como é importante essa temática na Idade Média sobre as mulheres religiosas e fazerem com que vocês reflitam sobre os papéis que eram destinados a mulheres, né, essa diferença entre o papel masculino e o papel feminino, até porque quando a gente vai perceber as relações entre homens e mulheres na história presente, a gente também vê algumas semelhanças. Então, a partir disso, a gente pode se indagar como a sociedade atual, por exemplo, entende o ser mulher e o papel na sociedade, na política, na economia das mulheres, como se dá ali, como se trabalha essa temática na história. E se as mulheres elas têm um protagonismo dentro do ensino de história, e se não tem, como a gente faz para que elas sejam incluídas, né? As vozes, né? As vozes delas sejam incluídas nas narrativas históricas, tá? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Curtem, compartilhem, comentem e até a próxima.